No centro da Via Láctea, o espaço é muito mais turbulento e congestionado do que na região onde estamos. Milhares de estrelas se espremem em volumes relativamente pequenos, e algumas delas viajam a velocidades impressionantes, aceleradas pela enorme concentração de massa no núcleo galáctico. Quanto mais próximas de Sagitários à estrela, o buraco negro supermassivo no coração da galáxia, mais rápidas podem ser as órbitas, com algumas estrelas atingindo milhares de quilômetros por segundo. Agora, os astrônomos fizeram uma descoberta simplesmente absurda. Uma estrela viajando a 90 milhões de quilômetros por hora. No vídeo de hoje, vamos entender como essa velocidade é possível. Nas proximidades do centro da Via Láctea, a densidade estelar é muito maior do que na vizinhança do Sol. Em algumas regiões, estrelas podem passar relativamente próximas umas das outras em escalas astronômicas, criando um cenário muito mais dinâmico. Isso não significa que colisões entre estrelas aconteçam o tempo todo, porque elas continuam sendo objetos minúsculos diante das enormes distâncias envolvidas. E quanto mais perto chegamos de Sagitários à estrela, mais impressionante fica a velocidade desses objetos. Algumas estrelas são conhecidas por orbitarem um buraco negro central em questão de poucas dezenas de anos ou até menos que isso. E dependendo do ponto orbital, um jogo de gravidade acontece e a estrela pode chegar a milhares de quilômetros por hora de velocidade, algo que seria incomum em qualquer outra região da galáxia. O centro galáctico também possui outras coisas interessantes, como nuvens de gás incrivelmente energéticas. Para os nossos olhos, boa parte do centro da galáxia permanece escondida pela poeira, mas quando observamos em outros comprimentos de onda, surge um ambiente extremamente energético e complexo. Se o sistema solar estivesse muito mais próximo dessa região, o céu também seria completamente diferente. Haveria uma quantidade maior de estrelas brilhantes espalhadas por todo o céu noturno, e a dinâmica gravitacional ao redor seria mais intensa. Ainda assim, não seria um caos, onde estrelas estariam se chocando o tempo inteiro. A verdadeira turbulência do centro da Via Láctea está no conjunto. Estrelas velozes, gás quente, influência gravitacional intensa de um buraco negro supermassivo e tudo concentrado em uma região relativamente pequena da galáxia. Foi justamente nesse ambiente extremo, nas proximidades do coração da Via Láctea, que os astrônomos encontraram uma estrela capaz de levar essa ideia de velocidade a outro nível. Ela recebeu o nome de S301 e está presa gravitacionalmente a Sagitários à estrela, o buraco negro que temos no centro da nossa galáxia. Esse monstro cósmico possui 4,3 milhões de vezes a massa do Sol e domina completamente os movimentos dos objetos mais próximos dali, transformando essa região em um verdadeiro laboratório para a física extrema. A S301 chamou a atenção porque completa uma volta ao redor desse buraco negro em apenas 8,7 anos. Pode parecer muito tempo para nós aqui na Terra, mas para uma estrela bem ali é muito, mas muito rápido. Com uma órbita extremamente elíptica, alongada, digamos assim, ela passa por diferentes níveis de velocidade, e é quando se aproxima do buraco negro no ponto mais próximo que a física chega ao extremo, e a velocidade atinge milhões de quilômetros por hora. Durante essa passagem, a S301 pode superar os 25 mil quilômetros por segundo. Isso corresponde aos 90 milhões de quilômetros por hora, ou cerca de 8,5% da velocidade da luz. Para termos uma dimensão dessa velocidade, ela poderia percorrer a distância entre a Terra e a Lua em apenas alguns segundos. Não conhecemos nenhuma espaçonave produzida pela humanidade que sequer chegue perto disso. A Parker Solar Probe, uma das sondas mais rápidas da história, continua sendo dezenas de vezes mais lenta. E o mais impressionante é que não existe nenhum motor impulsionando essa estrela. Toda a velocidade surge simplesmente da gravidade,
Quando a S301 cai em direção ao buraco negro, ela transforma a energia gravitacional em movimento, acelerando cada vez mais da mesma maneira que um objeto ganha velocidade ao despencar de uma grande altura. A diferença é que estamos falando de uma estrela inteira sendo acelerada por um objeto com milhões de massas solares. A trajetória de S301 leva a estrela cerca de 10 vezes mais perto do Sagitários A estrela do que a famosa estrela S2, que durante anos foi uma das principais ferramentas utilizadas pelos astrônomos para estudar o centro galáctico. A estrela S2, em que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre ela, vou deixar aqui no card para você assistir depois, era usada como uma forma de sonda que estava orbitando o buraco negro para entendermos a física naquela região. Mas essa nova estrela, digamos assim, supera em muito as características da S2. Pois é, nas proximidades de um buraco negro não é apenas a estrela que está se movimentando. O próprio espaço-tempo pode ser arrastado pela rotação do buraco negro. Conforme S301 atravessa essa região, sua órbita deve sofrer pequenas alterações provocadas por essa rotação. Medir qualquer que sejam as mudanças por ali pode permitir que os astrônomos tentem fazer algo que tentam há muito tempo, mas não conseguem: determinar diretamente a velocidade de rotação dos Sagitários A estrela. Já conhecemos sua massa com uma precisão muito boa, mas seu giro ainda é muito difícil de medir. A S301 funciona quase como uma espécie de sonda natural enviada para dentro de uma região onde nenhuma espaçonave humana poderia sobreviver. O mais interessante é que S301 pode ter chegado a essa órbita de uma forma bastante violenta. Existe a possibilidade de que ela tivesse sido uma estrela com uma companheira no passado. Quando as duas passaram perto demais do buraco negro, a enorme gravidade do Sagitários A estrela pode ter separado o par. Uma teria sido lançada para longe em alta velocidade, enquanto a S301 ficou presa ao redor do buraco negro. Isso explicaria porque sua trajetória atual é tão esticada e extrema. E é justamente por passar tão perto do buraco negro que essa estrela se tornou tão importante. Os astrônomos conseguem acompanhar seu movimento e perceber pequenas mudanças em sua trajetória. A próxima grande oportunidade acontece somente no final de 2031, quando S301 voltará a passar pelo ponto mais próximo do buraco negro, atingindo de novo 90 milhões de quilômetros por hora. E quando essa nova aproximação acontecer, os astrônomos terão uma nova oportunidade de testar a física ao extremo. A estrela funciona como uma sonda que está estudando a gravidade de um dos corpos mais massivos da galáxia. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!